Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 607, pós-Grande Prêmio do Canadá, que teve toda aquela questão da punição de 5 segundos ao Sebastian Vettel, que foi discutido no primeiro bloco, né? Essa punição devido a um erro do Sebastian Vettel, mais um erro, e esses erros do Sebastian Vettel foi discutido no segundo bloco, e agora é hora da gente falar um pouquinho sobre as demais equipes, os demais destaques deste grande prêmio. O Will Bueno do Botequim GP, que esteve conosco nos dois primeiros blocos, não pôde ficar, mas a gente continua aqui com o Fábio Campos e Ricardo Banima, que estão aí brilhantando essa edição. Fábio Campos, vamos direto ao assunto. Eu acho que ir direto ao assunto é uma das marcas dessa edição, pelo menos. Nós estamos indo direto aos assuntos. Renault. A Renault tem que vir como destaque, prato principal, porque ordenaram que Nico Hülkenberg não ultrapassasse Daniel Ricciardo. Vinha com pneus em melhores condições, vinha no ritmo melhor, tinha condições de fazer essa ultrapassagem, de vê-los, né, brigando na pista, mas veio a ordem, veio o rádio e a briga não aconteceu. Não dentro da pista, né, mas depois da pista eu fiquei sabendo que o Hülkenberg foi discutir com o Optenbull e as coisas não ficaram muito legais entre eles. Raposo, eu acho que isso você sabe que eu acho que isso é mais triste. É claro que o que a gente discutiu no primeiro e um pedacinho do segundo bloco, já que a gente não conseguiu cumprir a nossa promessa de discutir num bloco só, mas eu acho que o ouvinte vai gostar do que está oferecido nos dois blocos para ele. É claro que isso ganha uma dimensão muito maior, é claro que tem que ser analisado. A gente teve opinião divergente dos nossos ouvintes, que a gente respeita e tudo mais. Mas eu acho que mais triste é o que eu falei aí algum no bloco anterior ou antes dele. É a quinta equipe que em menos de um ano dá uma demonstração de proibição. É a quinta equipe, ou seja, metade do grid que agora tem um caso, no mínimo, que a gente fica sabendo, porque tem aqueles que a gente não fica sabendo. Porque, ora bolas, a transmissão, mais uma vez, não levou esse tipo de rádio. O que me faz pensar, Raposo e Banima, se é realmente uma força política da Ferrari ou se é uma intenção, o que talvez seja até pior, né? Uma intenção deliberada da Fórmula 1 de esconder todos os tipos de rádio dessa natureza. Embora eu ainda não tenha essa opinião formada, eu ainda acho que tem muito do jogo político de agradar a Ferrari de alguma maneira, embora, né, nesse grande prêmio, se tem uma coisa que a Fórmula 1 não fez foi agradar a Ferrari. E de uma maneira tão assintosa e escancarada. Mas é muito triste, né, Raposo? Porque eu me lembro muito bem de ter escrito uma coluna quando eu estava escrevendo lá no Além da Velocidade, no ano passado, quando houve o acidente do Azerbaijão, do Vettel com do Verstappen com o Ricardo. Tô falando assim porque eu tô tentando acessar aqui correndo para pegar o título, mas depois eu acesso, não tem problema não. E eu me lembro que eu escrevi no texto que aquela batida era muito grave para o que ela ia representar. E é impressionante como depois daquela batida a gente tem, vou citar 5 de novo: Mercedes, Ferrari, Haas, Force India, que já vinha até desde antes daquela batida, se chamava Force India. Não sei se na Racing Point é assim. O Stroll que uma das ultrapassagens mais legais foi ultrapassar o Pérez no hairpin no Canadá. Eu não vi imagem. Não sei se um de vocês viu, não sei se existem até essas imagens, mas ele saiu do carro comemorando. Não, fiz belas ultrapassagens, quando eu ultrapassei o Pérez no hairpin, eu falei, eu tenho que mergulhar aqui, então não sei. Mas a Force India claramente proibiu seus pilotos de correr, quando ela assim chamava. E agora a Renault. Então, Raposo, eu acho que é mais triste sim, acho que é mais grave sim, porque acho, ao contrário até do Will, que essa repercussão negativa do que a direção de prova fez possa ter algum efeito, não sei se vai ter, mas possa ter. Agora, você vê todas as equipes cada vez mais aderindo a isso, você vê uma situação que era qual o grande risco? Não é uma pista que você pode chamar de
igual Mônaco, com a dificuldade de ultrapassar de Mônaco. Num momento que se fala do Hülkenberg, né, se especulou na semana passada até do Hülkenberg ir para a Red Bull, o que eu aplaudiria de pé, porque já falei no bloco anterior, o Gasly não tem a menor condição de ser piloto da Red Bull. Quer dizer, não tem condição, parece até exagerado, né? É um bom piloto, é um piloto mediano, talvez, mas enfim, não está onde deveria estar. E isso que você falou, a insatisfação do Hülkenberg. É uma pena, é lamentável você ver. E agora, para deixar vocês falarem, é incrível como o final de semana da Fórmula 1 é triste, porque você vê punição, você vê uma corrida ser decidida por membros de direção de prova, você vê um monte de DRS e você vê, mais uma vez, pena que não mostrado para o mundo, mas você vê o jogo de equipe mais uma vez presente. Repito, 50% do grid agora tem, em menos de um ano, cada um, no mínimo, um exemplo para a gente citar aqui. Antes de passar ao senhor Ricardo Banniman, né, só trazendo aqui o comentário do Jailson, né, até que enfim as amarelas não amarelaram. Pergunta, já dá para sonhar com uma evolução da equipe francesa? Podemos ver disputa entre os dois pilotos? Parece que rolou umas ordens no final. Vamos falar das ordens então, o Jailson. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o desempenho delas. Ficar em cima desse ocorrido. Banniman, antes de passar para você, eu vou dar minha opinião. Eu não sei se o Fábio Campos concorda com ela ou não. Ele pode até discordar depois. Mas é estranho, ou não me parece nada, não combina, não orna. Você vê o Ricardo sair de uma equipe insatisfeito porque nessa outra equipe favorecia um piloto e ele queria disputa aberta, para ele ir para outra equipe e gozar de ser favorecido. Não estou culpando, creio que ele não tem interferência nenhuma nessa decisão, mas... Se fosse o contrário, o Hülkenberg à frente e ele atrás. Pergunta para vocês dois responderem. Criei essa pergunta ouvindo o seu raciocínio, Raposo, mas enfim, para complementar aí o raciocínio. Não, é o que eu falei, assim, eu tô falando que não orna, mas eu acho que ele não creio que o Ricardo tenha alguma influência nessa decisão de tal. Eu quero acreditar que isso não tenha sido já pré-determinado antes da corrida, de que, olha, se acontecer essa situação, não se ultrapassa o Ricardo. E se fosse na situação contrária, a briga estaria ali aberta e tal. Só me parece um pouco... Não orna muito bem essa questão. Se fosse o Hülkenberg na frente e o Ricardo atrás e a ordem tivesse acontecido, estaríamos aqui criticando da mesma forma, mas esse problema de ornar talvez não apareceria. Será? Olha, eu sou da opinião que o piloto ele já é egoísta por natureza. Ele quer ganhar, independente se ele está disputando na equipe A, na equipe B, na equipe C. Eu acho que o Ricardo iria fazer um estardalhaço até maior do que os comentários do que do Hülkenberg, cara. Se fosse o inverso, seria talvez muito maior. E veja só, olhando para a matemática, eu acho absurdo, né? Um terço do campeonato já ter esse tipo de ordem, né? Olhando para a matemática do negócio, um fez 8, outro fez 6 pontos. Eles estariam empatados agora. Não, mas a ordem, Banniman, você não tenha dúvida disso, ela não é por questão de campeonato, é o medo dos caras brigarem na pista. Você pode ter certeza que é isso. Então vamos jogar bocha, né? Não, na bocha as bolas batem uma na outra. Exato, também não verdade, pode, isso, né? é verdade, tem que pensar um outro, cara, boa sugestão, mas nós temos que pensar um outro em que não haja risco o resumo do Grande Prêmio do Canadá desse final de semana é o medo do risco. Envolve tudo isso que nós estamos discutindo nos 3 blocos, é o medo do risco. Exatamente, e aí pergunta você, a gente tá falando aqui nos bastidores sobre o GP Brasil já. Cara, daqui a algum tempo é capaz da gente não ter... A gente que é fanático, né, por automobilismo, a gente não ter mais vontade de ir. Porque as equipes de ponta que teoricamente, tem muito a perder, porque eles estão realmente indo para cima para ganhar o campeonato e seus milhões, as do meio também estão ali garimpando nessa divisão absurda que é a Fórmula 1, mas você tem de ponta a ponta esse tipo. Acho que a única equipe que realmente não tem ordem de equipe é a Williams, que não tem nem velocidade para um passar o outro, entendeu? Mas é totalmente contra o automobilismo.
É totalmente contra a velocidade, o afinco do piloto, a garra de chegar na frente, de suplantar o outro, de levantar uma bandeira e falar, olha, eu sou melhor que você, me suplante na próxima corrida. Cara, é absurdo. E agora, medo? O medo, ele tá dentro. Quando o cara entra num carro, ele já sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e o que pode acontecer se alguém fizer algo de errado com ele. O medo faz parte. A gente não pode ser, mais uma vez, né, falando aqui no café, a gente não pode ser irresponsável e deixar os caras pilotarem sem capacete, né? Não precisa morrer, não precisa ser não precisa morrer, mas não precisa chegar a matar também o automobilismo, né, Bani? Pelo amor de Deus. Então a gente vai ver novela. Sabe? Não, totalmente contra a natureza do esporte uma coisa dessa. E ainda mais num período inicial de campeonato, a gente tá fechando a terceira parte do campeonato de 21 corridas, os caras vêm fazer esse tipo de coisa já. Não há justificativa. A Ferrari fez na Austrália, né, Bani? Se você ver, a Ferrari fez na Austrália. Né? Sim. A primeira corrida do campeonato, primeira corrida do calendário, os caras vão fazer um negócio desse. Cara, é mais um ponto onde reafirmamos aqui, né? E vocês já vêm reafirmando há muito tempo, que é um jogo de cartas marcadas. Né? Onde que está o esporte? Onde que está o imponderável aqui? Cada vez mais você tem um quadradinho, esse quadrado ele vai entrando na sua perfeição e aquilo ali, você já vai começar na pré-temporada já sabendo quem vai ser campeão. Poxa, então, pelo amor de Deus, não faz sentido algum. Totalmente contra, cara. Eu tava procurando, Raposo, antes de voltar para você, os títulos dos textos lá no Além da Velocidade e acabei de achar aqui uma coisa que eu tinha me esquecido, um café expresso. Um dos cafés expressos que que eu gravei inclusive tem o título, A Triste Cultura de Equipes que Trabalham para um Piloto Só. Isso foi em 12 de setembro de 2018. E para quem quiser ler texto, eu te pedi para fazer o jabá no outro bloco, você falou que ia deixar. Então, só para quem quiser ler os textos de 2018, após o Grande Prêmio do Azerbaijão, lá no alemdavelocidade.blogspot.com, que está, digamos, aposentado, mas tem esses textos lá para quem quiser recuperar. Um deles se chama Por que o Azerbaijão 2018? Por que é importante que o Azerbaijão 2018 seja lembrado como exemplo positivo ao invés de negativo? O que ficou daquela corrida totalmente negativo. E o título do outro texto, escrito 2 dias depois, é Até quando o automobilismo resistirá a toques entre companheiros de equipe? Porque é isso aí. Quando eles se tocam, as equipes passam a ter medo e passam a, no espaço tão curto, metade do grid ter, no mínimo, um exemplo desse tipo de procedimento. Aí realmente, como o Bannerman falou, é muito difícil se animar para que esse tipo de coisa continue. Renault merece todas as críticas. Num final de semana, né, Raposo, em que andaram bem, o ouvinte até falou, é questão de amarelar. É isso que eu ia perguntar agora, vírgula. Vamos falar do desempenho agora. A 4ª colocação do Ricardo na classificação é um momento de ouro da Fórmula 1. De ouro até porque, por ser tão raro. É tão raro você ver alguém se meter ali entre as outras equipes. Não teve chuva, enfim, foi com pista seca. Teve ali, o Bottas não fez uma boa classificação, o Verstappen acabou, esse realmente se enroscou lá com o acidente do Magnussen, não conseguiu ter tempo de fazer a volta. Mas foi muito pura a 4ª colocação do Ricardo. E dá um oxigênio para a Fórmula 1. Eu fui assistir a corrida no domingo pensando, cara, o Ricardo tá largando em 4º. Olha que coisa estranha. É quase um corpo estranho você ver uma coisa dessa. Então, no final de semana em que a equipe anda bem, fazer esse tipo de coisa eu repito o que eu sempre falo, é dar as costas pro torcedor, é dar as costas pro esporte. Enfim, mas não vou nem entrar nesse assunto tanto, porque a gente já falou muito nos 2 primeiros blocos. Ricardo Bannerman Soares, Red Bull. Você foi que queria falar da Red Bull no segundo bloco. Eu quero saber o que ele queria. Eu não estou preparado para falar de Red Bull, não anotei nada da Red Bull. Vou me apegar à sua pauta, por favor. Bom, a Red Bull é uma empresa que fabrica energéticos, muito balizada na emoção, na aventura, em todos os esportes radicais que você pode ver. Red Bull Air Racing, já colocou um cara para pular de paraquedas da estratosfera, mas tinha na Fórmula 1 um belo programa promissor de jovens pilotos que acabou sendo
implodido por ela mesma e colocaram um rapaz lá chamado Pierre Gasly. Um bom piloto, como o Campos citou aí, mas um pouquinho atrás. Mas o que esse garoto está fazendo lá de benefício para a própria Red Bull? Como foi mal nessa corrida, né, Bani? Cara, assim, ele vem mal, não é que ele é ruim. Agora, você olha o abismo de performance, de resultado. A gente tá falando de matemática pura, para ficar mais simples, né? Menos subjetivo. Olha o que o Verstappen está fazendo e olha o que o Gasly está fazendo. Eu tô com a classificação. Não, na corrida, inclusive, na corrida. Um largou em nono, o outro largou em quinto e o outro chegou muito mais... E o que largou lá atrás chegou muito mais à frente do que o francês, não é isso? Você tá com o resultado aí? Tô em condições iguais, né? Onde é que a Red Bull se perdeu? Quase iguais, porque ela né? se perdeu. Iguais. Porque o Verstappen largou com o pneu duro e o Gasly com acho que o vermelho, né? O mais macio. Não tô com ele aqui, mas enfim. É uma discrepância muito grande. É algo muito grande. O Gasly, infelizmente, não. Eu acredito que esse carinha ele não esteja apresentando o que a Red Bull hoje precisa. Eu até coloquei brincando no e-mail que eu mandei. Falei, poxa, a Red Bull tem que se preocupar com a Renault? Né? A distância é óbvia, né? É um absurdo, né? da Red Bull para as demais. Mas será que esse cara continua no campeonato até o final do ano? Já tem esses rumores aí, você até mesmo citou aí do próprio Hülkenberg, já começou aí a silly season, né? Mas eu não descartaria em nada uma demissão do Gasly, não. Por muito menos. Será que de repente o Kvyat não estaria fazendo um trabalho melhor? Eu ia falar dele agora. Eu ia falar justamente. Deixa o Raposo falar primeiro, porque eu não sei se ele está querendo comentar também esses dois. Mas eu ia justamente tocar nesse piloto. Se tá com vontade de falar, fala. Não, eu ia dizer que até, né, Banniman, seria até uma correção de uma atitude, eu não vou chamar de injusta, mas de uma correção daquela atitude tão drástica de tirá-lo para promover o Verstappen em 2016, né, que muitos dizem, eu não sei, mas muitos dizem acabou com ele mentalmente, né, e os resultados realmente nunca mais voltaram. Eu acho que seria até uma correção, não vou dizer correção, porque não tem como dizer que a Red Bull errou, porque o Verstappen simplesmente sentou no carro e ganhou a primeira corrida dele. Ele deu muito certo, né? Isso, mas é quase que uma justiça com o Kvyat, vamos chamar assim. Se pegasse ele agora e falar, ô Gasly, você não tá pronto, desce pra Toro Rosso de novo, vai brigar com o Albon, vamos ver como você... E Kvyat, a gente fez aquilo com você, não erramos, não nos arrependemos, mas vem cá, vamos lá, vamos ver, quero ver você na Red Bull. Ele não tá andando mal, ele não seria uma coisa simplesmente simbólica, porque eu sou contra esses simbolismos, traz o Kubica, porque ele é o simbolismo, eu sou contra o simbolismo se sobrepor à parte técnica. Mas eu acho que tecnicamente o Kvyat talvez possa tá fazendo melhor do que eu está fazendo, não falei igual o telemarketing agora, possa fazer melhor do que o Gasly, que eu sempre chamo de Gasly, Diogo Gomes assim me ensinou, na Red Bull. E fora que ele tem muito mais experiência do que daquela época. Verdade, né? Bem lembrado. Olhando para o lado mental. Foi piloto de testes da Ferrari, não é? Um ano inteiro, sim. Enfim. Aprendeu bastante coisa. E seria realmente, a gente olhando aqui de fora, uma aposta talvez mais acertada do que o Hülkenberg. Né? Ele já está inserido ali no panteão ali da Red Bull há muitos anos, pelo menos uns 4 anos aí na Fórmula 1 ativamente. Então, Oi, não, por favor, complete. Não seria nenhum absurdo fazer essa troca, nem absurdo algum. E ele fez uma ultrapassagem interessante, para não dizer que não falamos bem do Grande Prêmio do Canadá, teve 2 ultrapassagens legais. A primeira eu me esqueci de quem sobre quem. Eu acho que o Grosjean tomou uma ultrapassagem de uma Racing Point, eu acho que foi do Stroll. Ou foi do Pérez, na curva 1. É uma ultrapassagem muito bonita. Eu acho que foi do Pérez. Será que foi do Stroll? Vou tentar ver se eu recupero esse vídeo aqui. Até porque o Stroll recuperou, né? Cresceu na corrida, foi recuperando posições melhor do que o Pérez. Sim. Essa ultrapassagem essa que eu estou citando, foi muito bonita.
A do Kvyat foi só bonita, mas foi bonita também na curva 1. Ele aproveita que aí sim o Stroll passa o Carlos Sainz e ele meio que com um oportunismo, o Kvyat complementa a ultrapassagem assim bem na sequência depois que a Racing Point passou a McLaren. Foi um momento legal também do Kvyat. Olha aí, já estamos chegando numa janela aí próxima aí, né, meio do ano, e onde normalmente podem acontecer as renovações, as não renovações, e quem sabe uma dança das cadeiras também. A última vez que mudaram no meio do campeonato foi exatamente o Kvyat, ou teve mais alguma outra alteração nos últimos anos? Da Red Bull foi essa. Agora, da Toro Rosso teve várias. Teve o Kvyat saindo, aí vem o Gasly, aí entra o Brandon Hartley. Num ano foram 4 pilotos, mas aí foi 2017, não foi 18. Mas veio de fora, né? Sim. Então, e o Max? A corrida do Max. O Max é o cara, né, meu? Sinceramente, o Max é o cara. Se tem alguém que poderia bater o Lewis, é o Max. Teve um probleminha, né, na classificação, o Magnussen, que a gente já falou dele também, acaba atrapalhando ele fica pelo Q2 mesmo. Uhum. E aí fez uma corrida honesta, né? A gente recebeu um e-mail aqui falando uma corrida meio apagada e tal, mas não sei se tinha muito mais. Eu concordo com esse e-mail. Quem escreveu esse e-mail? Você poderia, por favor, sem querer te dar trabalho, já te dando? Jailson Fernandes. Jailson. Você não elogiou os nossos ouvintes hoje, que eu, se não me engano, ouvi de você que é um maior volume de e-mails dos últimos tempos. Me pareceu um pouco resignado na prova. Pergunta, por que não conseguiu fazer diferença quando colocou os pneus médios? Responda então, Fábio Campos. Parecer resignado, eu não entro nessa seara, mas foi uma prova discreta. Eu não sei os motivos. Na verdade, eu acho que eu sei. A Red Bull não andou bem em momento nenhum do final de semana. Não é aquele final de semana que eles fazem ali um FP2 mais forte. Eles têm realmente um ritmo de corrida melhor do que o de classificação. Né? Isso já é até um pouco meio que tradicional da Red Bull. Né? Normalmente correm melhor do que classificam. Mas esse final de semana foram todos muito discretos, até porque eu falei, foi nesse bloco ou no outro que eu falei, que confirmou que a Red Bull não é o que ela é, não é o que ela parecia ser, ainda tem muito para evoluir. Foi em outro, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo. Foi em outro. Enfim, mas é bom que o ouvinte vá procurar. E, enfim, os 2 primeiros blocos não deixem de ouvir. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Verstappen discreto realmente talvez seja uma coisa que chame mais atenção. Né? Porque normalmente só vou te pedir para você não fazer nenhum desafio. Não, eu ia fazer porque a última vez que você fez o desafio aconteceu o seguinte, um monte de gente ouviu naquela coisa, né, 2.0, mexendo na planilha. Não, nessa edição eu duvido que alguém tá ouvindo, com o que aconteceu nas punições, eu duvido que alguém tá ouvindo 2.0. E aí ninguém respondeu o seu desafio no final das contas. Eu tenho certeza que... Incluindo o nosso Pimenta. Aí apareceu o André do Pau respondendo o desafio. Qual foi o desafio? Foi da velocidade que eles escutam ou não foi isso? Eu não tô lembrando. O que tinha de diferente naquele programa? Sim, a diferença editorial, sem dúvida. O André do Pau acertou, se eu não estou enganado. Acertou. Aí eu falei assim, enfim, alguém chegou no fim, ouvindo com atenção. Aí apareceu um monte de gente, eu ouvi. Você vê que eles gostam de ser provocados, esses apoiadores nossos. Eles gostam de ser... Tudo isso se passou, ouvinte, no grupo de apoiadores. Tá, do WhatsApp, que é um grupo menor, enfim, onde o diálogo é mais, onde as pessoas são ouvidas, digamos assim. Mas enfim, eu me perdi completamente em onde a gente estava. Verstappen. Ok. E você não sabia em que bloco você tinha falado da Red Bull. E eu falei você não fazer desafio. Eu ia fazer um desafio de quem vai lá ler esses textos, de alguém provar que leu esses 2 textos que eu citei lá do Além da Velocidade, ou, se não quiser ir até lá, o bloco do Café Expresso, que, aliás, o Café Expresso é fácil de ouvir. É só ir na página do Café, cafévelocidade.com.br. Eu fiz o desafio, né? Foi o primeiro desafio. Um monte de gente falou que entra na página do Café e não escuta só por agregadores. E tem lá, procure por assunto no cantinho direito, Café Expresso. É só clicar, tá lá os Cafés Expressos, todos para quem quiser ouvir. E vamos ver, será que alguém vai aceitar o desafio de, fui lá ler o seu texto? Ouvintes que estão chegando agora, Laura Andrade, que se reapareceu depois de tanto tempo. Vamos ver se algum desses está mais animado aí para seguir os nossos desafios. O Ricardo Banho, aceite o desafio, provoque o desempate, desarme a armadilha
e desmonte o disfarce. Isso é uma Vem, música? Vem coisas novas por aí. Isso é um poema? Isso é uma... Vem coisas novas por aí. É verdade, coisa que a gente tem que falar mais pro finalzinho. Vamos deixar pro finalzinho? Campos não sabe. O Campos não sabe. Eu tô até com medo, porque eu já falei pro ouvinte, o ouvinte acha que eu tô brincando, mas não tô. Eu tô em período de renovação de contrato com o café e eu tô com medo de que vocês falarem uma coisa que eu esteja excluído. Enfim, mas vamos lá, vamos no final do bloco, então, a gente fala sobre isso. Pra fechar o assunto que eu quero trazer, pode até ser que vocês falem, não, mano, não vamos fechar não, que tem mais algum assunto. Mas eu quero trazer Magnussen e o Pito online. Achei que você ia falar do acidente. Podemos falar do acidente do Magnussen, você tá falando? Sim, na classificação. Tá correlacionado, né? Mas como o Banniman demonstrou uma alegria com esse assunto, deixa ele começar. Mas continue, rapaz. Pegando o Jailson aqui, né? Que belo de puxão de orelha levou o piloto dinamarquês. Também, depois de tudo que fez, ainda fica choramingando. Tem gente esperando vaguinha aí, hein? Não é, Ocon? O Ocon na Haas, muito difícil. Teria que se libertar da Mercedes, Jailson. Pois é, não é. Se fosse na Williams ou na Racing Point, enfim, mas na Haas é outra história, é outro acordo que ele teria que fazer. Mas, por favor, Banniman, você. Não, então, você falou existe uma correlação, né, com a panca que ele deu lá na classificação, que normal, errou, todo mundo erra nessa vida, enfim. O problema foi ele, no meio da corrida, do meio pro final, mandar um rádio falando que aquele carro era o pior carro que ele tinha pilotado na vida inteira dele, e o Gunter chegou lá e falou, olha, se não tiver... Foi mais ou menos assim, se você não tivesse arrebentado com o carro ontem, você teria um carro melhor agora. Os caras passaram a madrugada consertando o seu carro, e você tá reclamando agora, vai dirigir, moleque. Na verdade, é outro engenheiro que fala isso para ele, né? A questão do carro ter sido construído. Quando o Gunter Steiner entra na conversa, logo após esse engenheiro, ele não fala exatamente isso. Ele fala assim, não, enough is enough, né? Olha, a gente quer, porque ele deu a intenção de que queria parar. E aí o Gunter Steiner já entra falando, não, a informação é importante para nós, a experiência de quilometragem é importante para nós, só para deixar certinho. Eu achei sensacional. Eu nunca vi pelo menos eu não me lembro de um piloto receber algo tão explícito assim, né? Just drive. O Gunter Steiner já deu vários. Já deu no Grosjean. Ele já disse shut up pro Grosjean. Cale a boca. Ele já disse literalmente. Eu acho que foi ano passado? Foi essa temporada? Foi ano passado, né? O pessoal do Netflix tá adorando, né? Vai ter material pra caramba. Estavam na Williams esse final de semana, só pra... Não sei se vai ser a Williams o tema, até porque... se bem que eles não podem fazer... Olha que coisa, né? O Netflix não pode fazer esse episódio do Grande Prêmio do Canadá com os personagens principais. Ora, pois, porque eles não permitem. Não, coisa, a Mercedes saiu a mensagem que a Mercedes vai permitir em uma corrida apenas do ano. Não foi nessa, porque nessa, se fosse, teriam sido observados pela TV inglesa nas suas horas e horas e horas de transmissão, foram observados na Williams nesse final de semana. Mas eles podem fazer em várias equipes, não estou dizendo que eles ficam só na Williams, né? Não sei exatamente como que eles fazem o trabalho, mas normalmente eles seguem uma equipe por final de semana. Enfim, mas vejamos. Mas o Netflix não pode nem pegar as imagens que são, assim, fazer como o Fernando Alonso lá falou, pô, é necessário isso, né? Que os caras estão com um microfone gigante lá para captar o som dele. Mas nem as imagens que são transmitidas no pódio e tal, eles não podem fazer nada? Pode, mas que contexto eles dão? Assim, que insight? Que insight eles dão se eles só podem mostrar? É quase como se fosse uma reportagem de um canal de televisão qualquer. Sim. Poder eles até podem, eles têm um contrato de poder usar as imagens oficiais que são da transmissão. Mas eles não estão lá para isso, eles estão lá para fazer o deles, para mostrar o lado deles, os bastidores com as câmeras deles. Então fica meio estranho. Assim, pode usar, pode, mas vai acrescentar o quê pro capítulo dele? Nada, né? Eu fiquei surpreso, porque nem entrevista direito você tem. Eu achei que teriam pelo menos entrevistas. E você mal tem entrevista com Mercedes ou Ferrari, pelo menos na primeira temporada. Aliás, um absurdo quem ainda não viu, né? Se tem alguém que ainda não viu... Não deve existir. Aliás, Raposo, deixa eu te dar um trabalho que você vai ficar bravo comigo. Ih, já tá pronta as imagens. Não é isso. Tem um ouvinte que nos recomenda a entrevista do Hamilton... Eu vi porque ele nos recomendou.
Pois é, eu queria o nome desse ouvinte, que deu a dica que eu ainda não assisti não, mas eu tava passando desapercebido. Alguém tinha falado, mas sabe quando a ficha não cai? Quando esse ouvinte falou, Raposo, você tem como? Eu vou te dar um trabalhão, mas vê se você consegue pegar o nome desse ouvinte pra gente reconhecer. Que mandou, eu acho que foi no YouTube, que ele mandou. Que ele dá essa dica, eu queria agradecer ele pelo nome. E, enfim, dizer pro ouvinte do café que não sabe o que nós estamos falando. Cara, é que eu sei de tudo, cara. Que foi o Thiago Andrade. Aí, pronto. Então, Thiago Andrade, obrigado pela sua dica. Buenas, Thiago, Fábio, convidado. Gostaria de saber se vocês assistiram a entrevista do Hamilton no David Letterman na Netflix. Sensacional. Recomendo. Nunca fui muito fã dele, mas depois dessa entrevista, mostrando esse lado mais pessoal do piloto, fiquei com vontade de torcer por ele. Então fica a dica pro ouvinte do café. Continua, por favor. Escuta o programa no Spotify. Vim aqui só porque vocês disseram no programa que leem os comentários no YouTube. O que é uma mentira, Thiago Andrade, que a gente lê em qualquer lugar, por e-mail, no YouTube, em todos os lugares. Mas no YouTube a gente é notificado e tá sempre respondendo lá. Raposo respondeu semana passada, enfim. Quem é notificado, na verdade, no YouTube é a Bárbara, que vai lá e dá Mas você não sabe. Mas o segredo é você... O segredo é você comentar. Quando você responde, você passa a ser notificado, senhor Thiago Raposo. Ah, tá, ok. Agora entendi o que você está falando. Agora, então, vamos lá. Raposo, você assistiu... vamos fazer um parênteses aqui. Você assistiu... Eu ouvi falar muito bem dessa entrevista e vou assistir graças à dica do ouvinte. Você, por favor, fale alguma coisa. Recomendo. Fala algum pedaço, alguma frase, alguma coisa legal da entrevista. Cara, passa muito de contar história e tem muitas imagens do acervo pessoal deles, da época do kart, ele e o pai tendo conversas e tal, então não é só uma entrevista microfone, tem... Não, ele leva o Letterman para dar uma volta em Silverstone, primeiro o Letterman dirigindo, depois o Hamilton numa Mercedes, o Letterman conta umas histórias dele ligado a ter uma Mercedes. Exatamente, porque o Letterman ele é dono da Rahal Letterman, né, na Indy, ou seja, ele é super envolvido com corrida, ele não é um entrevistador... Ele fala do Bob Rahal, que o Bob Rahal recomendou ele comprar uma perua da Mercedes e tal, e tem umas histórias interessantes, vale muito a pena. Se não me engano, é nessa entrevista... É uns 45 minutos apenas, então nem se perde tanto tempo assim, não é igual a série, que são vários episódios e tal, é um programa... É um absurdo, tem gente que não assistiu a série ainda. Mas se não me engano, Raposo, é nessa entrevista que o Hamilton fala uma frase que gerou uma repercussão de que eu posso ficar mais 5 anos aqui nessa brincadeira. Eu acho que, se não me engano, foi nessa entrevista. Lá, né? Foi lá exatamente lá que ele falou. Chega de spoiler, viu, Herrera? Chega de spoiler, vamos assistir. Obrigado, Thiago Andrade, de verdade, pela recomendação, que eu repito. Não ia assistir, assim, ia lembrar disso daqui a meses. E lembrei e anotei aqui nas minhas tarefas, graças à recomendação do nosso ouvinte, no canal do Velocidade no YouTube. Ricardo Bannerman, antes da gente encerrar o programa, no começo, na hora que a gente estava lá no off, né, preparando para começar a gravação desse terceiro bloco, o Fábio Campos... conte o que foi falado no off. Espero que você não conte. Eu não sou louco. E aí a renovação do contrato vai para o espaço e a gente encerra as negociações aqui. Até porque o meu tá na renda também. Senhor. O off do café é Vegas, cara. Não pode, se for divulgado... Mas em determinado momento o Fábio Campos falou assim, vamos começar logo a gravar, que quando começa desse jeito no off, desanda... O off descambou e neste momento que nós estamos gravando já passa da 1 da manhã. Dessa vez estamos realmente na madrugada. Eu queria saber do Ricardo Bannerman se todas as vezes que ele escuta o nome, porque isso acontece comigo, Gunther Steiner, se ele lembra do Psy, o músico coreano que cantava Gangnam Style. Olha, meu Deus. Eu nunca fiz essa relação, mas a partir de hoje eu tenho certeza que eu vou fazer, cara. Porque eu acho muito absurdo. Tá na hora de acabar o bloco e acho que a gente já pode agradecer o ouvinte. Esse é o ponto que desandou o Angu mesmo, né, cara? Sensacional. Eu ia me arriscar a cantar aqui, mas não sei. Eu sei fazer o passinho, dançar eu sei, mas cantar eu não sei. Ah, você dançando, isso é sensacional. Ricardo Bannerman Soares, então muito obrigado mais uma vez pela participação. Um apoiador aqui participando, né? Mostrando que a gente teve o Eilor semana passada, a gente teve o Herrera já nessa temporada. Então os apoiadores estão aparecendo aqui. Então fica aí.
O Hamilton da Cunha Leal. Então fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica também a dica aí que, além do campeonato de kart, temos também, junto com o Marcelo, com o Fabioca, o Auto Radio Podcast. E tem um cara que vai entrar fazendo uma participação. Esse é o spoiler. Em determinado momento, estamos preparando uma série aí. Eu não gostei que lá no Valézio, programa do Valézio, você não quis falar meu nome, não. Eu falei assim, nossa, agora ele vai falar meu nome. Não vou revelar quem é o outro podcast. Porque sou eu, né? Tenho certeza que sou eu. Não tem a menor dúvida de que serei eu. Gostei disso, não. Tô registrando aqui ao vivo. Já tem mais de um ano que eu não participo. Eu vou incluir. Não, vai começar uma série nova. Você pode se candidatar. Que é a série Discografia. Onde nós vamos pegar, pega um CD e fala de faixa a faixa. Você vai fazer isso. Você tá junto já. Não, esse é o projeto do... Conta a história aí, Barian, rapidinho. Não conta a história, não. Dá o endereço, por favor, pro ouvinte que quiser ouvir o seu programa de música, que é um dos ótimos podcasts aí em termos de criatividade que você faz. Por favor. É o www.autoradiopodcast.com.br e o projeto que o senhor Raposo está envolvido, assim como o Valese e com uma outra banda, a gente vai falar sobre a discografia do Legião Urbana, né? Inclusive já tem pauta pronta, mas o senhor Thiago Raposo não pincelou nada lá ainda, estou esperando ele falar, tá certo, tá errado aqui. Com Valese é AC/DC, não é? Com Valese vai ser o AC/DC. Fábio Campos. O Campos, eu tô desde o ano passado, eu quero fazer um programa de Beatles junto com o Eilor. Eu fui ao programa, contei o programa era sobre Dire Straits, eu contei uma história fantástica sobre a música Psycho Killer, que é um fato real do assassinato que gerou o refrão da música, e parece que eu ofendi alguém, jamais fui convidado a voltar, enfim, eu fico triste. Enfim, eu acho que tá na hora da gente terminar esse bloco, porque, enfim... Pelo contrário, nós já não estamos falando de automobilismo tem uns 10 minutos. Então foi o programa. Aquele foi o programa de Dire Straits que a gente falou mais de Talking Heads do que de Dire Straits em toda a história desse país. Verdade. E eu queria saber dos caros amigos. Posso lançar um desafio para o ouvinte, Raposo? Por favor. Duvido que algum ouvinte chegou até aqui. Que não deu stop quando a gente parou de falar de automobilismo. O André vai responder, depois o Pimenta vai ficar sentido. O André do Pau não conta. O André do Pau, então, é hors concurso. Ele fica caladinho, ele manda no pessoal para nós, assim, ouvir, mas ele não vai se manifestar no grupo de apoiadores. Eu quero saber quem chegou até aqui. Quero saber se a Laura Andrade chegou até aqui. Tem que escrever o quê? Para provar? Simplesmente dizer, Campos, o seu desafio, eu ouvi. Tô aqui respondendo o seu desafio. Ou seja, hashtag fa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 . Entendedores entendedores. Muito obrigado por ouvinte. E inclusive eu não falei, eles desvirtuaram tanto que eu não falei a minha opinião sobre Haas, Gunther Steiner e Kevin Magnussen. Fica para a próxima edição, porque agora também de marra eu não falarei. Falei igual o Vettel. Esse pódio eu não subo. Aperta o stop, Ricardo Banniman. Chega! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.